Olá, turma! Eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E o assunto de hoje, turma, encontramos na sua apostila, a partir da página de número 138 até a página de número 153. E o assunto de hoje é noções de mecânica básica. Então, vamos aprender? Vem comigo! Mecânica básica de veículos. Introdução. Ter noções de mecânica básica é muito importante, pois, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos deverão ser conduzidos em perfeitas condições. Isso é, não comprometendo a segurança ou sendo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruídos. Mecânica básica de veículos. Para compreendermos melhor, vamos dividir o veículo em vários sistemas. Então, conheça seu veículo, como motor, sistema de alimentação, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, escapamento, sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de direção, sistema de suspensão, sistema de freios, sistema de rodagem e estrutura do veículo. Mecânica básica de veículos. Motor. O motor de combustão interna é uma máquina termodinâmica, na qual a mistura ar-combustível é inflamada e queimada. O calor liberado pela queima aumenta a pressão dos gases. Esta pressão gerada pela queima forma o trabalho mecânico no motor, movimentando o pistão, transformando-o em movimento. Mecânica básica de veículos. Motor. Motores do ciclo Otto, a combustão acontece por centelhamento. Motores do ciclo diesel, a combustão acontece por compreensão. Os motores do ciclo Otto, onde a mistura ar-combustível, como gasolina ou etanol ou o GNV, a combustão acontece por centelhamento ou faiscamento emitido por uma vela de ignição. Já os motores do ciclo diesel, o qual queimam o óleo diesel, não necessitam de faiscamento de vela de ignição, pois a combustão acontece no momento da compreensão, onde a mistura ar-combustível é comprimida. Mecânica básica de veículos. Motor. Principais peças fixas. Bloco de cilindros ou bloco do motor. O bloco de cilindros ou bloco do motor é a peça mais pesada do motor. Cabeçote, também conhecido como tampão. Cárter. Cárter, que fica embaixo do motor, é um reservatório de óleo. Mancais fixos. Mecânica básica de veículos. Motor e as principais peças móveis. Encontramos pistão, anéis, eixo de comando de válvulas, eixo de manivela, que é o eixo do motor, também conhecido como virabrequinho, biela e volante do
motor. Essas são as principais peças móveis. Mecânica básica de veículos. Funcionamento do motor. Os motores funcionam através do princípio de combustão interna, onde a queima da mistura ar-combustível no interior dos cilindros provoca a força para gerar o movimento do motor. A grande maioria dos motores funcionam a 4 tempos, como tempo de admissão, tempo de compreensão, tempo de combustão e explosão e tempo de escapamento. No tempo de admissão, que é o primeiro tempo, a válvula desloca-se para dentro da câmara de combustão, deixando passar a mistura ar-combustível. O segundo tempo de funcionamento do motor é o tempo de compreensão. As válvulas estão fechadas, o pistão sobe, deslocando-se dentro do cilindro, comprimindo a mistura ar-combustível. Esse é o segundo tempo do motor. Terceiro tempo é o tempo de combustão e explosão. No tempo de combustão e explosão, as válvulas continuam fechadas e a vela solta uma faísca ou centelha. A mistura explode e empurra o pistão para baixo. Esse é o terceiro tempo do motor. Quarto tempo de funcionamento do motor: tempo de escapamento. O que resta da combustão tem que ser eliminado. A válvula de escape se abre e o gás queimado é expelido. Mecânica básica de veículos. Sistema de alimentação. O sistema de alimentação é responsável por armazenar, preparar e transportar o combustível do tanque do veículo até o motor. Destaque na preparação do carburante. Carburador, dispositivo que regula a mistura ar-combustível na dose certa para o motor. A regulagem do carburador é feita de forma manual. Injeção eletrônica. A injeção eletrônica, a dosagem do combustível com o ar pelo sistema eletrônico, dispensa a regulagem manual. Sistema de alimentação. Por meio de pressão causada por uma bomba, este sistema transporta o combustível do tanque até a cuba do carburador através de condutos apropriados, de onde é entregue ao motor em forma de mistura dosada. Principais peças do sistema de alimentação: tanque de combustível, tubulações, canister, onde é absolvido os gases que ficam dentro do tanque, filtro de ar, filtro de combustível, bomba de combustível. A manutenção do sistema de alimentação é substituir o filtro de ar e o filtro de combustível do sistema de injeção eletrônica, a limpeza dos bicos. Mecânica básica de veículos. Sistema de arrefecimento ou refrigeração ou resfriamento. O motor de combustão interna é uma máquina térmica.
O controle da temperatura do motor é feito pelo sistema de resfriamento ou arrefecimento. O líquido de arrefecimento circula sob pressão por todo o interior do motor. A bomba d'água é o componente encarregado de forçar a circulação da água entre o motor e o radiador. O sistema de arrefecimento pode ser a água ou ar. Mecânica básica de veículos. O sistema de arrefecimento é o sistema responsável por controlar a temperatura do motor. Principais peças: radiador, ventoinha, bomba d'água, válvula termostática, mangueiras, reservatório de água. No sistema de arrefecimento, o radiador realiza a troca de calor entre ar e água, mantendo o motor e seus componentes em uma temperatura ideal de funcionamento. A válvula termostática é um interruptor térmico entre a água do radiador e a água que circula no bloco do motor, controlando sempre a mistura ideal. A ventoinha é controlada ou acionada pela cebolinha. A ventoinha, por sua vez, tem a função de resfriar a água quente do radiador. O funcionamento do sistema de arrefecimento: a bomba d'água força a água entre o radiador e a água do motor. A válvula termostática, por sua vez, na temperatura ideal, libera a água do motor, que vai para o radiador, trazendo assim a água do radiador, que está na temperatura ideal, para dentro do motor, mantendo a temperatura exata de funcionamento do motor. No sistema de arrefecimento, a manutenção é fazer a limpeza periódica do radiador e a troca e fazer a verificação da água do sistema de arrefecimento semanalmente. Mecânica básica de veículos. Sistema de lubrificação. Este sistema reduz o atrito entre as peças móveis do motor, depositando entre elas uma película de óleo lubrificante, além de garantir um período maior de vida útil dessas peças. O sistema de lubrificação ajuda o sistema de arrefecimento a manter a temperatura normal de funcionamento do motor. Sistema de lubrificação. Verificação do nível do óleo do motor. Verificar. Nível deve estar entre a mínima e a máxima. Validade do óleo. Viscosidade. A verificação, pelo menos semanalmente. Para verificar, o motor deve estar frio e desligado pelo menos a 10 minutos. Fazer isso em local plano. Atenção! Nunca remova a vareta medidora e a tampa do bocal de abastecimento do óleo lubrificante com o motor em funcionamento. Para prolongar a vida útil do veículo e fazer uma boa manutenção, deve-se verificar o nível de óleo lubrificante e trocá-lo periodicamente. Não se esqueça de fazer a troca também do filtro de óleo. Mecânica básica de veículos. Escapamento. Escapamento é o conjunto de dutos que formam um só caminho e tem a função de eliminar os gases gerados pelo motor e diminuindo
os ruídos produzidos por seu funcionamento. Atenção! Se o veículo apresentar ruídos no escapamento, é sinal de silencioso danificado. Revise evitando poluição sonora e multa. Escapamento. Principais componentes. Tubo coletor tem a função de coletar os gases eliminados pelo motor. Tubulação tem a função de conduzir os gases. Catalisador tem a função de transformar os gases em substâncias menos tóxicas. Silencioso intermediário tem a função de reduzir os efeitos das explosões do motor. Silencioso traseiro tem a função de reduzir as vibrações e ruídos provocados pela combustão nas câmaras do motor. Mecânica básica de veículos. Sistema elétrico. O sistema elétrico do veículo incorpora um número elevado de peças elétricas, cada uma delas com função distinta e bem definida, que são ligadas entre si por uma rede de condutores. O sistema elétrico é composto basicamente por bateria, chave de ignição, distribuidor, vela de ignição e bobina de ignição. Mecânica básica de veículos. Sistema elétrico. Principais peças. Bateria. A bateria é o componente que acumula energia elétrica em forma de corrente contínua. Chave de ignição. É uma chave elétrica rotativa dotada de contatos que permitem ligações em dois estágios distintos. Distribuidor. A finalidade do distribuidor é levar a cada vela a alta tensão no momento em que ela deve entrar em ação. Vela de ignição é o componente que tem a função em seus eletrodos de soltar fortes centelhas elétricas ou faíscas que servem para inflamar a mistura ar-combustível. Bobina de ignição elétrica é o componente que transforma a corrente de baixa voltagem em corrente de alta voltagem. Motor de partida ou motor de arranque. É um motor elétrico que funciona alimentado por corrente contínua fornecida pela bateria do veículo. Alternador ou gerador. A função do alternador é fornecer à bateria uma corrente elétrica de intensidade suficiente para recarregá-la constantemente durante o funcionamento do motor do veículo. Sistema elétrico. Funcionamento. O gerador é responsável por gerar a energia contínua à bateria. A chave de ignição libera a energia da bateria. A bobina de ignição recebe da bateria a energia em baixa voltagem e transforma em alta voltagem para o distribuidor. O distribuidor, por sua vez, distribui a energia transformada pela bobina de ignição às velas. As velas de ignição, por sua vez, soltam a faísca ou centelhamento onde ocorre a combustão ou explosão para o funcionamento do motor. Manutenção.
limpeza dos bornes da bateria, troca da vela de ignição e manutenção dos fusíveis e luzes do veículo. Mecânica básica de veículos. Sistema de transmissão. O motor dos veículos produzem energia mecânica que chegam às rodas através do sistema de transmissão. Mecânica básica de veículos. Sistema de transmissão. Tipos de transmissão. Os sistemas de transmissão mais comuns são automático e o mecânico. No sistema automático, a embreagem não existe. Ela é substituída por um conversor de torque. No sistema mecânico, a marcha são selecionadas manualmente pelo condutor do veículo. Mecânica básica de veículos. Sistema de transmissão. Os motores dos veículos produzem energia mecânica que chegam às rodas através do sistema de transmissão. A transmissão é composta por embreagem, caixa de câmbio, diferencial, eixo cardan e semi-eixos. A embreagem é composta basicamente por um platô de disco. A embreagem está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudança de marcha. O pedal é responsável pelo acionamento da embreagem. O cabo de embreagem transmite o acionamento até o platô e disco. O platô e disco acoplam e desacoplam a embreagem na transmissão. Caixa de câmbio ou caixa de marcha. O câmbio tem a função de transmitir maior ou menor força ou velocidade às rodas. Eixo cardan ou árvore de transmissão. É empregado apenas em veículos de tração traseira ou veículos de tração nas 4 rodas. Diferencial. É um conjunto de engrenagem de aço que se articulam entre si em movimentos rotativos a fim de permitir que as rodas motrizes dos veículos desenvolvam rotações diferentes. Semi-eixos. Liga o diferencial às rodas, transmitindo a rotação. Nos veículos com tração dianteira, a ligação do eixo da roda com a da tração é feita pela junta homocinética. Mecânica básica de veículos. Sistema de direção. O sistema de direção é um conjunto de órgãos mecânicos que se articulam entre si, permitindo os movimentos laterais das rodas dianteiras do veículo, com as quais também se articulam, com a finalidade de possibilitar a condução do veículo na direção desejada. Mecânica básica de veículos. Sistema de direção. Sistema de direção auxiliar. É o resultado da combinação de um sistema mecânico comum com um sistema auxiliar, reduzindo assim o esforço físico do motorista. Sistema de direção auxiliar. Temos mecânica, hidráulica, elétrica, eletrohidráulica. Todos sistema de direção auxiliar. Mecânica básica de veículos. Sistema de direção. Manutenção. Completar o fluido do hidráulico. Ajustes no sistema de direção. Limpeza no sistema de direção. Lubrificação do sistema de direção e
fazer a revisão periódica. Mecânica básica de veículos. Sistema de suspensão. A suspensão é composta basicamente por mola, amortecedor e braço da suspensão. A suspensão é responsável por absorver os impactos gerados pelas irregularidades no pavimento, além de proporcionar maior estabilidade ao veículo nas curvas. Mecânica básica de veículos. Suspensão. Manutenção da suspensão. Ficar atento a ruídos e movimentos irregulares no veículo, observar a eficácia e tempo de vida útil dos amortecedores, cuidar da lubrificação dos componentes, revisar coifas, batentes e coxins, verificar possíveis quebraduras nas molas, observar desgaste do pivô. O sistema de suspensão deve ser revisado e vistoriado com frequência, pois é um item de vital importância para a segurança do veículo e seus ocupantes. Mecânica básica de veículos. Sistema de freios. É o sistema que faz a paralisação e a redução de velocidade do veículo. Sistema que possibilita a diminuição da velocidade do veículo e a sua imobilização total. No sistema de freio, principais peças: tambor, sapatas, hidrovácuo, pastilha, disco e lonas. Mecânica básica de veículos. Sistema de freio. Existe o freio de pé, usado com o veículo em movimento, e o freio de mão, conhecido como freio de estacionamento, utilizado com o veículo parado em descidas e subidas. Freio de serviço, que é o freio de pé, tem atuação nas 4 rodas. Freio de estacionamento, que é conhecido como freio de mão, tem atuação somente nas rodas traseiras. Mecânica básica de veículos. Sistema de freios. Há 2 sistemas de freios. Um freio a disco e o outro freio a tambor. O freio a disco funciona quando 2 pastilhas prendem o disco que acompanha o movimento das rodas. No freio a tambor, a pressão das lonas alojadas dentro do tambor faz com que este pare as rodas. Mecânica básica de veículos. Sistema auxiliares de freio. São tipos de freio em que a força de frenagem aplicada no pedal é potencializada por sistemas auxiliares para diminuir o esforço físico do condutor. Tipos de freio: mecânico, hidráulico, pneumático e hidrovácuo. Mecânica básica de veículos. Sistema de freio. Sistema de freio antibloqueio, ABS. O sistema ABS tem a função de evitar o travamento das rodas nas mais intensas aplicações de frenagem. Reduz, em média 20% da distância necessária à imobilização total do veículo quando em uma frenagem. Mecânica básica de veículos. Sistema de freios. A manutenção deve ser feita: verificar o nível de fluido do freio, troca de lonas e pastilhas. O funcionamento do sistema de freio depende do fluido de freio
e do estado dos discos, pastilhas, lonas e tambores. Mecânica básica de veículos. Sistema de freio. Sangria de freio. Sangria é o termo utilizado para a troca do líquido de freio, que deve ser realizada anualmente ou se houver sinais de perfuração do sistema. Sangria de freio também é utilizado para retirar bolhas de ar que se formam no sistema de freio. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. Componentes. O sistema de rodagem é composto por aro e pneus. Recebendo a rotação do motor, sua função é assegurar e dar movimento ao veículo. Sistema de rodagem. Conceitos. Os pneus são compostos por carcaça de lonas, banda de rodagem, talões e flancos. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. Calibragem das rodas. O pneu é o único equipamento que faz contato entre o veículo e o solo. Os pneus devem estar sempre calibrados conforme orientação do fabricante para uma maior segurança. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. O limite de segurança de um pneu é de 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos da bandagem. Nos pneus novos, existem ressaltos no fundo dos sulcos que indicam quando o pneu atinge este limite, abaixo do que o pneu não drena a água e proporciona elevado risco. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. Rodízio dos pneus. O rodízio das rodas, para maior durabilidade dos pneus, devem realizar o rodízio regularmente, conferindo o alinhamento e balanceamento das rodas. Pneus em bom estado garante uma boa estabilidade do veículo. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. Balanceamento das rodas. É a distribuição uniforme da massa do pneu. A falta de balanceamento provoca trepidação no volante do veículo. Mecânica básica de veículos. Sistema de rodagem. Manutenção das rodas. O alinhamento consiste em ajustar os ângulos das rodas, mantendo-as perpendiculares ao solo e paralelas entre si. Mecânica básica de veículos. Carroceria e estrutura do veículo. Conceitos. Os veículos são montados sobre uma base que pode ser chassi ou monobloco. A longarina é o nome dado a cada uma das vigas ou barras longitudinais que compõem o chassi. Sua função é a de dar rigidez à base da carroceria. Mecânica básica de veículos. Estrutura do veículo. A estrutura rígida é feita em aço reforçado, é usada principalmente na construção da célula de sobrevivência. Estrutura deformável. É feita em aço menos duro que a estrutura rígida, é usada na parte frontal do veículo, é chamada deformável, pois absorve o impacto. Mecânica básica de veículos.
Estrutura do veículo: chassi e monobloco. O chassi é composto de 17 dígitos que compõem o número de identificação do veículo, sigla em inglês VIN. O número de identificação do veículo, também conhecida como identificação obrigatória. Mecânica básica de veículos: estrutura do veículo, chassi ou monobloco. Manutenção na revitalização do número do chassi. Essa revitalização é com autorização do órgão executivo de trânsito onde o veículo é registrado. Turma, essa primeira parte de noções de mecânica básica, iniciamos na página de número 138 da sua apostila até a página de número 146. Vamos concluir o assunto de noções de mecânica básica? Assunto que inicia na página de número 147 da sua apostila e vai até a página de número 153. Vamos lá? Vem comigo! Noções de mecânica básica, indicadores do painel. O painel de instrumentos do veículo é projetado para informar ao condutor as condições gerais de funcionamento do veículo. No painel de instrumentos do veículo, encontramos velocímetro. O velocímetro indica a velocidade instantânea do veículo em quilômetros. Odômetro. Temos odômetro parcial e odômetro total. O odômetro parcial indica a quilometragem percorrida pelo veículo num determinado trajeto quando zerado. O odômetro total indica a quilometragem total percorrida do veículo após sua fabricação. Manômetro. A luz indicadora da pressão do óleo do motor. Termômetro. Termômetro é o indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Tacômetro ou contagiros. Indica o número de rotações por minuto do motor. No painel de instrumento do veículo, encontramos a luz azul que indica farol alto. Luzes diversas. Botão do alerta. Zerador do odômetro. Relógio e indicador do nível de combustível. Esses são os principais indicadores no painel do veículo. Mecânica básica de veículos. Indicadores do painel. Luzes diversas. Farol alto. Farol baixo. Luzes do farolete. Setas direcionais. Injeção eletrônica. Ar-condicionado. Airbag. Combustível. Manômetro. Amperímetro. Alerta. Freio. Freio ABS e
termômetro. Essas são as principais luzes diversas encontrados no painel de instrumento do veículo. Mecânica básica de veículos. Assim como o cinto de segurança, o encosto de cabeça, os retrovisores e outros itens de segurança, o extintor de incêndio pode salvar vidas. Os princípios de incêndios e os incêndios de mínima proporção podem ser facilmente controlados. Um extintor de incêndio é capaz de acabar com o fogo e salvar vidas. Há 2 tipos de extintores para uso em veículos. O do tipo BC, destinado a apagar fogo em combustíveis e em sistemas elétricos. O segundo tipo, do tipo ABC, que também apaga o fogo em componentes de tapeçaria, painéis, bancos e carroceria. A partir de 1º de outubro de 2015, os veículos automotores obrigados a utilizar extintor de incêndio só poderão circular equipados com extintores de incêndio com a carga de pó ABC. Atenção! Não guarde o extintor no porta-malas ou em outro lugar de difícil acesso. Mantenha sempre o extintor carregado e com a pressão adequada. Troque a carga conforme a regulamentação de trânsito. Mecânica básica de veículos. Extintor de incêndio. O uso do extintor de incêndio é opcional para automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. O uso do extintor de incêndio é obrigatório para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos de transporte de produtos perigosos e transporte de coletivo de passageiros. Mecânica básica de veículos. Extintor de incêndio. Verifique estes itens mensalmente em seu extintor. Manômetro. Indicador de pressão. Os lacres não podem estar rompidos. Os prazos de garantia da classe ABC, 5 anos. O extintor deve conter a marca do Imetro. O extintor deve estar em boas condições. As instruções de manuseio, de uso, de forma clara. Mecânica básica de veículos para veículos de 2 rodas. Motocicletas. Princípio de funcionamento. Os princípios que regem o funcionamento dos motores de combustão interna das motocicletas são os mesmos dos automotores já vistos anteriormente. Observe a seguir algumas noções sobre o funcionamento das motocicletas e algumas alternativas de solução para solucionar eventualidades mais comuns. Mecânica básica para veículos de 2 rodas. Motocicletas. Problemas comuns. Ao acionar a chave de ignição, o motor de partida gira, mas o motor principal não funciona. Problemas: falta de combustível,
mau funcionamento do sistema de alimentação. Ao acionar a chave de ignição, o motor de partida não gira. Problemas comuns: mau funcionamento do motor de partida, falta de carga na bateria, problemas com o acionamento da chave de ignição. Esses são alguns dos problemas mais comuns. Mecânica básica para veículos de duas rodas, motocicletas. Verificar o funcionamento. Lanterna traseira, placa de identificação, setas traseiras, farol. Verificar se estão funcionando a luz alta e a luz baixa e se estão ajustados corretamente. As setas. Verificar se estão todas funcionando. Fazer essa verificação antes de colocar o veículo na via pública. Mecânica básica para veículos de duas rodas, motocicletas. Verificação permanente. Verificar a suspensão. A suspensão mantém a estabilidade da motocicleta. Comandos e cabos devem estar regulados na medida entre 1,5 e 2 centímetros. Freios têm que estar regulados e lubrificados. Se for hidráulico, verificar o nível do fluido semanalmente. Espelhos retrovisores ajustados na posição e apertados. Luzes e parte elétrica. Verificar luzes de freio, piscas, lanternas, farol e luzes do painel. Lubrificação da corrente. Lubrificar a cada 500 km. Recomendado o óleo 90, pois tem uma alta viscosidade. Observação: a folga da corrente não pode ser maior que 2 centímetros. Essas são as verificações permanentes para veículos de duas rodas. Mecânica básica para veículos de duas rodas, motocicletas. Calibragem dos pneus. Manter a calibragem dos pneus correta pode fazer a diferença entre estar em condições para fazer uma curva ou seguir reto. Calibrar ao menos semanalmente. Os pneus devem estar frios. Sugere-se 28 libras no pneu dianteiro e 30 libras no pneu traseiro. Observe se contém a indicação no pneu. Via pavimentada, aplicar menor pressão. Via não pavimentada, aplicar maior pressão. A calibragem correta, além de diminuir o tempo de vida útil dos pneus, comprometem a pilotagem e coloca em risco os ocupantes da motocicleta. Mecânica básica para veículos de duas rodas, motocicletas. Troca dos pneus. O TWI é o indicador de desgaste do pneu. Ele deve estar, pelo menos, a 1,6 milímetros. Abaixo disso, já é considerado pneu careca. Necessário substituir o pneu quando a banda de rodagem atingir este indicador. É proibido o uso de pneus reformados, remodulados ou recapados em ciclomotores, triciclos, motonetas, motocicletas, além de rodas com trincas e deformações.
Mecânica básica para veículos de duas rodas. Motocicletas. Manutenção. Realizar a manutenção preventiva semanalmente no kit. Corrente, coroa e pinhão da motocicleta. É importante fazer a limpeza do kit, ajustar a corrente corretamente e fazer a lubrificação no sistema de transmissão. Essa manutenção melhora a vida útil das peças de transmissão da sua motocicleta. Muito bem, turma. Essa foi a segunda e última parte do assunto Noções de Mecânica Básica. Assunto que iniciou na sua apostila a partir da página de número 138 e finalizou na página de número 153. Olá, turma! Tudo bom? Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E trazendo dessa vez, turma, questões de mecânica básica de veículo. Vamos lá conhecer algumas questões que caem na prova do Detran? Vem comigo! Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 1. O bom funcionamento do veículo depende de manutenções com troca de componentes líquidos e lubrificantes. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Alternativa A. Filtro de combustível e bomba d'água. Alternativa B. Filtro de ar e velas de ignição. Alternativa C. Nível de óleo e de água e calibragem dos pneus. Alternativa D. Nível de óleo da caixa de câmbio e lona de freio. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 2. Sobre os indicadores do painel, marque a alternativa falsa. Alternativa A. Luz indicadora de carga de bateria. Alternativa B. Luz indicadora da injeção eletrônica. Alternativa C. Luz indicadora do sistema de lubrificação. Alternativa D. Luz indicadora da temperatura do motor. Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 3. Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, os dois sistemas que primeiro devemos verificar são: alternativa A, sistema de alimentação e de ignição. Alternativa B, sistema de lubrificação e de frenagem. Alternativa C, sistema de arrefecimento e de lubrificação. Alternativa D, sistema de alimentação e de iluminação. Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 4. O sistema cuja finalidade é absolver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento é: alternativa A, sistema de diferencial. Alternativa B, sistema de direção. Alternativa C, sistema de transmissão. Alternativa D, sistema de suspensão. Resposta: alternativa D. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 5.
Se o veículo começar a puxar para um dos lados, fazendo com que o condutor perca o seu controle, é indício de: alternativa A, folgas no sistema de direção. Alternativa B, folgas no sistema de freio. Alternativa C, folgas nos retrovisores. Alternativa D, falta de balanceamento das rodas. Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 6. Marque a alternativa falsa sobre os sistemas de lubrificação e arrefecimento. Alternativa A. Ambos controlam a temperatura do motor. Alternativa B. Ambos precisam ser verificados diariamente. Alternativa C. Ambos são equipados com filtros. Alternativa D. Ambos têm influência direta sobre tempo de vida útil do motor. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 7. O processo que verifica vários ângulos da suspensão e evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção é chamado de: alternativa A, alinhamento das rodas. Alternativa B, calibragem dos pneus. Alternativa C, balanceamento das rodas. Alternativa D, todas as afirmativas estão corretas? Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 8. O freio de estacionamento geralmente atua: alternativa A, nas rodas dianteira. Alternativa B, na transmissão. Alternativa C, nas rodas traseiras. Alternativa D, nas rodas traseiras e dianteiras. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 9. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante do motor até as rodas? Alternativa A, sistema de transmissão. Alternativa B, sistema de arrefecimento. Alternativa C, sistema de rodízio. Alternativa D, sistema de direção. Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 10. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são, respectivamente: alternativa A, bateria, alternador e chave de ignição. Alternativa B, chave de ignição, bateria e alternador. Alternativa C, alternador, bateria e chave de ignição. Alternativa D, bateria, chave de ignição e alternador. Quem gera, fornece e libera. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 11. Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta sobre o funcionamento do motor. Alternativa A. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica. Alternativa B. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Alternativa C.
A mistura ar-combustível é levada para dentro dos cilindros onde é comprimida e queimada? Alternativa D. Nos motores a diesel, somente o ar é comprimido na câmara de combustão? Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 12. O filtro de ar tem como função: alternativa A, filtrar o combustível. Alternativa B, filtrar o óleo lubrificante. Alternativa C, filtrar o ar que vai para a câmara de combustão. Alternativa D, filtrar o ar que refrigera o motor. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 13. A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor e ajuda a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível. Esta peça é componente do sistema. Alternativa A, do sistema de ignição. Alternativa B, do sistema de arrefecimento. Alternativa C, do sistema elétrico. Alternativa D, do sistema de alimentação. Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 14. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é: alternativa A, absolver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pista escorregadia. Alternativa C, absolver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. Alternativa D, absolver os impactos no momento de um sinistro. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 15. O motor está funcionando. Você coloca a primeira marcha, acelera, solta a embreagem e o veículo não sai do lugar. O defeito pode estar no sistema de: alternativa A, no sistema de arrefecimento. Alternativa B, no sistema de transmissão. Alternativa C, no sistema de ignição. Alternativa D, no sistema de suspensão. Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 16. O sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização do veículo é o: alternativa A, é o sistema de transmissão. Alternativa B, é o sistema de suspensão. Alternativa C, é o sistema elétrico. Alternativa D, é o sistema de freios. Resposta: alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 17. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser: alternativa A, somente a ar. Alternativa B, somente a água. Alternativa C, a água e álcool. Alternativa D, a ar e água. Resposta: alternativa D. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 18. O aparecimento de trepidação sentida no volante de direção
ao alcançar uma determinada velocidade, é sinal da necessidade de manutenção indicada com alternativa A, balanceamento das rodas, alternativa B, troca do fluido de freios, alternativa C, lubrificação da caixa de direção, alternativa D, verificação dos valores de cambagem. Resposta alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 19. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... Alternativa A, pelo motor. Alternativa B, pelo sistema de transmissão. Alternativa C, pelo motor de arranque. Alternativa D, pela bateria. Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 20. Sobre o canister. É incorreto afirmar que este... Alternativa A, que este absorve os vapores de combustível. Alternativa B, que este envia os vapores para a câmara de combustão. Alternativa C, que este impede que os gases se dissipem no meio ambiente. Alternativa D, que este converte gases tóxicos em gases inofensivos. Sobre o canister, é incorreto afirmar que este... A resposta alternativa D. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 21. Distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de combustível. Alternativa A, combustível a álcool. Alternativa B, combustível diesel. Alternativa C, combustível gás natural veicular. Alternativa D, combustível gasolina. Os veículos que dispensam vela de ignição e bobina são os veículos que funcionam à base de combustível diesel. Resposta alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 22. A injeção eletrônica é uma das invenções da década de 90 e veio para substituir o velho carburador. Sobre ela, marque a alternativa incorreta. Alternativa A. Sua manutenção deve ser feita periodicamente. Alternativa B. Os bicos injetores são os elementos que precisam de reparos. Alternativa C. Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. Alternativa D. Agrega mais eficiência ao sistema de alimentação, o que é incorreto afirmar sobre a injeção eletrônica. Alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 23. Qual a função do sistema de ignição? Alternativa A. Preparar e transportar o combustível. Alternativa B. Provocar faísca no sistema de escape. Alternativa C. Provocar uma faísca centelha na câmara de combustão do motor para que ocorra a queima da mistura explosiva. Alternativa D. Evitar o desgaste prematuro do motor. Resposta alternativa C. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 24. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação para... Alternativa A.
para o veículo funcionar facilmente de manhã. Alternativa B, para o veículo engatar melhor as marchas. Alternativa C, para aumentar a sua potência. Alternativa D, para reduzir o desgaste e aquecimento. Resposta: alternativa D. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 25. Instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Alternativa A, amperímetro. Alternativa B, termômetro. Alternativa C, odômetro. Alternativa D, manômetro. Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 26. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Alternativa A, nível de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio. Alternativa B, nível de óleo do motor, água do arrefecimento e calibragem dos pneus. Alternativa C, filtro de combustível e bomba d'água. Alternativa D, filtro de ar e velas de ignição. Resposta: alternativa B. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 27. Sobre o sistema elétrico, marque a falsa. Alternativa A, bateria é um armazenador de energia elétrica. Alternativa B, bobina converte baixa tensão em alta tensão. Alternativa C, velas de ignição provocam centelha. Alternativa D, alternador é um gerador de energia mecânica. Resposta: alternativa D. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 28. A finalidade do sistema de arrefecimento é... Alternativa A, é controlar as rotações do motor. Alternativa B, é evitar o atrito entre as peças móveis do motor. Alternativa C, é aumentar a potência do motor. Alternativa D, é controlar a temperatura do motor. A finalidade do sistema de arrefecimento é, alternativa D, controlar a temperatura do motor. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 29. Assinale a alternativa que não corresponde a uma peça do sistema de alimentação do veículo. Alternativa A, radiador. Alternativa B, carburador. Alternativa C, tanque de combustíveis. Alternativa D, injeção eletrônica. O que não corresponde a uma peça do sistema de alimentação do veículo é radiador. Resposta: alternativa A. Questões de mecânica básica de veículos. Questão de número 30. Marque a alternativa que não corresponde a uma peça fixa do motor. Alternativa A, pistão. Alternativa B, bloco de cilindros. Alternativa C, cabeçote. Alternativa D, cárter. O que não corresponde a uma peça fixa do motor. Alternativa A, pistão. Turma, completamos mecânica básica de veículos. Aguardo vocês nos próximos vídeos.